Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula 19, que são sobre arrays ou vetores. A lista de exercícios da aula 19 está no SlideShare, e se você ainda não fez o download, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, ou também está no post do blog. Vamos começar então com a correção dos exercícios. A lista tem 37 exercícios, tá? Então, nós vamos fazendo e eu vou dividir, como fiz nas aulas anteriores, eu vou dividir também a correção dos exercícios por partes. Assim fica mais fácil para vocês assistirem, não fica uma aula tão longa assim, a gente vai quebrando por partes. Então, vamos começar com o exercício 1, que é criar um vetor A com 5 elementos inteiros, construir um vetor B do mesmo tipo e tamanho com os mesmos elementos do vetor A. Ou seja, nós vamos criar um vetor A com 5 elementos inteiros. E aí nós vamos atribuir os valores de A ao vetor B. Então, vamos começar aqui com o exercício. Para deixar o exercício mais interessante, nós vamos ler os dados do teclado, tá? Nós vamos pedir para o usuário entrar com esses dados. Na verdade, são apenas 5 elementos, né? Então, nós vamos declarar o vetor A. E aqui são 5 elementos, né? É assim que a gente faz a declaração do vetor. Nós vamos deixar aqui também o vetor B já criado, tá? Então, tá aqui também o vetor B com 5 posições. Agora, nós vamos pedir para o usuário entrar com essas informações pelo teclado. A forma mais simples da gente fazer isso, né? Nós vamos ter que usar um loop para poder iterar esse array. Então, nós vamos fazer isso com o for. Int e 0. Lembrando que a primeira posição do vetor, como a gente viu na aula, ela sempre começa do 0 no Java. Até porque na correção dos exercícios da aula 17, né, que foi sobre loops, muitas vezes nós inicializamos a variável do contador aqui do for com 0, não sei se vocês lembram. Então, é justamente por isso, para a gente já ficar acostumado para quando a gente trabalhar com vetor. O i vai ser menor que o tamanho do vetor. E aí nós temos duas possibilidades aqui. Como a gente sabe qual que é o tamanho do vetor, nós podemos fazer simplesmente isso daqui. Porém, quando nós trabalhamos com vetores, né, pode ser que depois a gente troque isso aqui, né, precisa dar uma manutenção nesse programinha, a gente não sabe. É melhor a gente trabalhar sempre com o tamanho do vetor, pegar esse tamanho diretamente do vetor. E para isso, a gente vai utilizar a variável, né, que é o vetor A, e o length, tá vendo? Assim. E aqui, e mais. Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, tá vendo? Olha, o vetor B, pode ser que o A depois mude. Então, a gente pode fazer isso aqui também, olha. Length, e da mesma forma. Porque se no futuro, se a gente quiser mudar, olha, agora são 8 posições ao invés de 5, todo o programa já fica ajustadinho, não tem essa dor de cabeça de ficar procurando em quais outros lugares nós estamos utilizando o número 5. E aí, nós vamos pedir para entrar com o valor, systemout.println, entre com o valor da posição. Aí, aqui nós vamos colocar o i, tá? Pra gente se acostumar que a primeira posição é 0. E aqui, pra gente atribuir, olha, vetor, os colchetes, né, para indicar a posição do array, e o index aqui, que é a posição, que é o i. E aqui nós vamos ler um inteiro, né, que seria um next int, já que esse é um vetor de inteiros. Ok? Então, essa primeira, nós estamos atribuindo os valores do vetor. Depois, nós vamos fazer uma coisa bem parecida, só que nós vamos atribuir todos os valores de A para o vetor B, tá? Então, o vetor B, posição I, recebe o vetor A, posição I também.
Ou a gente pode simplesmente fazer isso daqui, olha, tanto faz, tá? Então, é isso aqui a gente pode comentar. Isso aqui seria uma outra forma de fazer também em um outro for, mas aqui a gente pode aproveitar esse próprio for e fazer isso daqui. Agora, só para a gente terminar o exercício, para ficar mais legal, vamos imprimir na tela os valores do vetor A. Então, por exemplo, aqui, ó, System Out Print ali, print, vou colocar um print aqui, tá? Vetor A igual, e aí dá um espaço. Aí aqui a gente faz a mesma coisa, int i recebendo 0, i é menor que o tamanho do vetor A, né, que é o vetor A.length, e aqui o i++. E aqui a gente faz o system.out.print com o vetor A, posição i, e aqui a gente só coloca um espaço. Aí aqui no final a gente pode dar um system.out.println, só pra gente pular a linha, tá? E a gente faz a mesma coisa aqui com o vetor B, tá? Só que aqui vai ser vetor B e aqui vai ser o vetor B, que a gente imprime os valores do vetor A e o valor do vetor B, ok? Vamos então aqui corrigir. Então, vamos lá. Entre com o valor da posição 0, 1, 4, 7, 3, 2. E aí, a gente tem exatamente o vetor A e o vetor B. Ok? Então, vamos para o exercício 2. Criar um vetor A com 8 elementos e construir um vetor B do mesmo tipo e tamanho com os elementos do vetor A multiplicados por 2. Ou seja, aqui vai ser bem parecido, só que aqui, olha que fácil como é que é mudar, tá vendo? Então, deixa eu pegar aqui o exercício. Esses exercícios, eles são bem parecidos um com o outro, tá? Então, vocês fazem, né? Vocês podem fazer todo o exercício, eu recomendo que vocês façam isso, mas aqui para correção, eu vou só copiar e mudar o que precisa, tá? Pra gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Ele quer um vetor com 8 posições. Olha que legal, a gente mudar aqui o 8 e ele já muda tudo. O for já vai pedir 8 posições, o vetor B já vai ter 8 posições. Então, olha como é fácil a gente sempre fazer a referência, no caso do tamanho do vetor A, para outras coisas, tá? E aí, o vetor B, ele tá pedindo para ser o vetor A vezes 2. Então, vetor A vezes 2, tá aqui. E a gente pode pegar aqui, olha, e pedir para imprimir, que a gente itera cada um deles e já faz a impressão. Então, vamos lá. Aqui vai ser, deixa eu puxar mais um pouquinho para cima, o valor da posição 0. Eu vou colocar de 1 a 8, tá? Para facilitar aqui. Então, tá aqui, olha. E é sempre a multiplicação por 2. Beleza? Exercício 3. Deixa eu puxar para baixo de novo. O exercício 3 são agora com 15 elementos. E o vetor B também vai ser do mesmo tipo, né? O mesmo tipo, o mesmo tamanho, também vai ser inteiro e também vai ter 15 elementos. Só que o vetor B, ele vai ser o quadrado, ou seja, a gente vai ter que multiplicar a posição, né? O número que a gente entrou em A versus o número que a gente entrou em A vezes ele mesmo. Então, aqui, ó, super simples também. Ó, vou copiar aqui já a parte da entrada. Isso aqui não precisa. Ele quer com 15 elementos, é isso? 15 elementos. Então, aqui, ó, 15 elementos. Olha que fácil a gente mudar isso de um exercício para o outro. Só que ele quer o vetor A vezes o próprio valor do vetor A.
E aqui, olha, a gente faz um outputzinho para imprimir o vetor. Tá vendo que a gente tá repetindo o código sempre aqui na hora de fazer isso, na hora de imprimir? Depois, quando a gente for trabalhar com a parte de orientação a objetos, nós vamos aprender, né, sobre métodos. E aí, para os nossos exercícios, para facilitar esse tipo de output, por exemplo, ó, tá vendo que é código repetido. A única coisa que mudou aqui, ó, foi do vetor A para o vetor B. A gente poderia facilmente fazer um método aqui para reutilizar esse código. Mas quando a gente entrar depois na parte de orientação a objetos, a gente vai ver isso com mais calma e a gente vai aprender a fazer reuso de código, que é muito bacana aqui no Java, tá? Então, vamos lá no exercício 3. Para facilitar também, eu vou entrar com os números de 1 a 15, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aqui nós temos o vetor A e aqui nós temos o vetor B. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16 e assim vai. Ok? Vamos para o exercício 4. Cadê a lista? Criar um vetor A com 15 elementos e construir um vetor B do mesmo tamanho, sendo que cada elemento do vetor B deverá ser a raiz quadrada do elemento A. Então, aqui, ó, já tá tudo aqui pronto pra gente. Só vou copiar esses carinhas aqui, tá? E vocês praticarem, vocês façam do zero, tá? 15. Ele quer que seja a raiz quadrada do vetor A. Para ser a raiz quadrada, tá? O exercício tá... Cadê? Esse é o exercício 4, né? Aqui vocês vão ver aqui uma diferença dos enunciados dos exercícios anteriores para o 4. Ele está pedindo para fazer a raiz quadrada do número que está no vetor A. Para fazer a raiz quadrada, a gente pode utilizar aquela classe matemática utilitária, que é o math, e fazer aqui a raiz quadrada, né, que seria o square, que aqui é o sqrt, tá? Então, olha, o sqrt só que está pedindo do vetor A. Só que aqui vai dar um erro. Tá vendo? No momento que a gente apertou aqui o Ctrl S, ele dá um erro. Por quê? Quando a gente faz raiz quadrada, o Java, ele retorna... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Math, sqrt. E vou colocar aqui em cima, tá vendo? Eu tô indo com a setinha do teclado aqui em cima pra gente ler um pouquinho da parte da documentação, tá? Então, a classe math é java.lang.math, tá? É um método estático e a gente vai aprender sobre isso também no próximo módulo de orientação a objetos. Ele está recebendo um número que é um double, mas não tem importância de a gente passar um inteiro como a gente está fazendo ali. Só que, tá vendo aqui? Ele retorna um número positivo de um número, né? E aqui tem os casos especiais. Só que quando ele retorna, como aqui ele está recebendo um double, ele também vai retornar um double. E o nosso vetor aqui, o nosso vetor B, é do tipo int, não pode. Então, a gente precisa mudar aqui, olha, para double. Então, o vetor B ele vai ter que ser do tipo double, justamente por causa desse cálculo que a gente está fazendo aqui. Se a gente olhar na descrição do exercício, a gente está aqui, olha, construir um vetor B do mesmo tipo e tamanho. O exercício 4, ele fala construir um vetor B do mesmo tamanho. Ele não fala do mesmo tipo. Então, é justamente por isso daqui, tá? Então, vamos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui a gente consegue ver, olha, que o output foi a raiz quadrada, tá? E, por exemplo, raiz quadrada de 1 vai dar 1, raiz quadrada de 4 é 2, né? E os outros números, por exemplo, eles têm um número quebrado. Mas tá vendo que tá um número quebrado bem grandão, isso não é legal.
E a gente pode utilizar aquele decimal format, como a gente utilizou na correção dos exercícios 17, para ficar melhor. Então, aqui, olha, a gente pode utilizar o decimal format, tá aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu vou chamar ele de DF, New Decimal Format, e aqui a gente vai passar o formato, né? Lembrando que aqui é uma string, a tralha representa os números, né? Então, aqui nós vamos utilizar o ponto e a vírgula pro decimal. Se você estiver utilizando um computador que está com bloqueio em português, né, português BR, aqui pode ser a vírgula e aqui pode ser o ponto. Mas como eu estou utilizando o computador com bloqueio dele em inglês, eu curto para poder praticar, né, força a praticar o inglês, então eu vou utilizar o ponto como separador de milhar e a vírgula de separador de decimais, tá? E aqui então, olha, na hora de imprimir, vai ser um DF, format, passando aqui a posição do vetor B que a gente quer formatar. E aqui, se a gente executar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... é o contrário, né? Aqui o meu bloqueio tem que estar com a vírgula e aqui tem que estar com o ponto. De vocês tem que estar aquele que estava com o ponto e a vírgula. Senão ele acaba dando uma exceção. Então, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí sim. Tá vendo agora como ele consegue fazer a formatação bem melhor, né? Então, é melhor pra gente. Se quiser apenas duas casas aqui depois, vocês podem colocar também. Deixa eu diminuir aqui, por exemplo, eu vou colocar só 4 posições. Então, aqui vai ser 2, 3, 4. Só pra vocês verem que aqui agora são duas casas depois da vírgula, né? Que é só colocar aqui. Então, correção dos exercícios 4 feita. 5. Criar um vetor A com 10 elementos inteiros. Construir um vetor B do mesmo tipo e tamanho, sendo que cada elemento do vetor B deverá ser o respectivo elemento do A multiplicado pela sua posição, né? Ou seja, vamos voltar ali para o exercício 2. Deixa eu copiar aqui, só para facilitar. O 5, então, são 10 posições. E ele tá pedindo para pegar a posição do A, né? O número do A, multiplicado pela sua própria posição. Então, vamos lá executar o exercício 5. E o resto acaba sendo igual. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Então, tá aqui. Como a primeira posição é 0, né? Qualquer coisa multiplicado por 0 sempre é 0. E os outros vai, né? Então, lembrando que aqui é posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim vai. Exercício 6. Criar dois vetores A e B, cada um com 10 elementos. Construir um vetor C, onde cada elemento do C é a soma dos respectivos elementos dos vetores A e vetor B, né? Sendo que a primeira posição de A com a primeira posição de B. E assim vai. Então, vamos lá. Aqui nós vamos pegar a declaração do exercício, tá? E aqui são 10 elementos, o vetor B. E a gente também vai precisar de um vetor C aqui. Vetor C, que pode ser, né, com o mesmo tamanho de A ou o mesmo tamanho de B. Aqui tanto faz, já que o B também está puxando o valor de A aqui. E aí, primeiro, nós vamos entrar com o exercício com os valores do vetor A. Entre o valor do vetor A da posição
tá? Primeiro o vetor A. Aí nós vamos fazer a mesma coisa com o vetor B. Aqui vai ser o vetor B, e aqui nós vamos o vetor B. E aí nós podemos fazer um outro for, tá? Para poder fazer o cálculo, ou a gente pode fazer o cálculo aqui dentro do vetor B mesmo. Aqui então eu vou fazer um outro for só para ficar diferente, tá? Então deixa eu pegar aqui o outro for. Aqui eu vou colocar o C, tá? Só pra gente ficar com algumas coisinhas assim. Só pra gente ter alguma coisa diferente. Então aqui ó, o vetor C da posição I vai ser igual, o que ele tá pedindo aqui? A mais B, né? Então vai ser o vetor A, o que tiver na posição, mais o vetor B, o que tiver na mesma posição. Tá? E aí a gente pode, claro, fazer o output de tudo depois. Então aqui ó, o vetor A e o vetor B. E aí a gente faz mais um pro vetor C, pra ficar bonitinho. E aqui vai ser vetor C e aqui vai ser vetor C. Ok? Podemos então executar. O vetor A, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10, né? Agora o vetor B, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, tá aqui, né? Como vai ser a mesma coisa, vai acabar dando tudo mesmo aqui no vetor C. Mas a gente tem aí a correção do exercício 6. Vamos para o exercício 7, que é criar dois vetores A e B, 10 elementos, e construir um vetor C, onde cada elemento do C é a subtração dos elementos de A e B. Então, o exercício 7 é a mesma coisa do exercício 6. Deixa eu copiar aqui tudo. Só que aqui no cálculo do vetor C, ao invés de vetor A mais vetor B, nós vamos fazer o vetor A menos vetor B, né? Só para confirmar se é A menos B mesmo. Então, a gente pode fazer aqui, a posição são 10 elementos também, então são 10 elementos também. Então, vamos lá para o exercício 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vou fazer qualquer outro número, tá? Então aqui, olha, 1 menos 3 vai dar menos 2, 2 menos 4 menos 2 e foi. Ok? Vamos para o exercício 8. Que é basicamente a mesma coisa, só que agora o C vai ser a multiplicação dos vetores. Então, olha, bem parecido, só que só muda ali, ao invés de A menos B, vai ser A vezes B, ok? Vamos então fazer aqui rodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, então, eu vou fazer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E deu aqui 1 vezes 10, 10, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 8, 24 e assim vai. O exercício 9 é a mesma coisa que os outros dois exercícios, só que agora é a divisão de A e B, tá? Então, o exercício 8, deixa eu copiar aqui, e o exercício 9, então, vai ser A dividido por B. Eu vou mostrar aqui uma diferença para vocês na hora da gente utilizar, por exemplo, divisão, né? Soma, subtração e multiplicação. Ok, a gente utilizar também um vetor inteiro aqui para o vetor C. Só que, por exemplo, o caso da divisão, quando a gente divide um inteiro por um inteiro, pode ser que deu, né, o resultado seja um inteiro também. Por exemplo, 2 dividido por 2 vai dar 1. Porém, se a gente fizer
Um 3 dividido por 2 aqui vai dar 1,5. Quando é um inteiro, esse valor é arredondado, né? Dependendo se está mais para perto do 2 ou mais para perto do 1. E ele é redondo, ou seja, a gente fica faltando alguma coisa. Mas é só para vocês verem que dá uma diferença. Então aqui o correto, se a gente quiser mesmo pegar o valor da diferença, a gente utiliza um double aqui para o C, porque resto de divisão, né, pode dar um valor quebrado. E aqui, para ficar melhorzinho para o vetor C, a gente pode utilizar aquele decimal format para ajudar a gente a fazer, né, formatar o output. Então aqui é um decimal format. E aqui, olha, a gente passa, aqui vai ser aqui. E a gente pode colocar quantas casas decimais a gente quer depois da vírgula. Então eu vou deixar 2 por padrão, tá? Ou pode ser 1 também, é a escolha de vocês. Então aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu vou colocar a posição, o vetor B, eu vou fazer 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, e aí foi. Então, tá vendo, ó? Porque aí, ó, 1 dividido por 3, vocês estão vendo que vai dar um valor bem 0,33, né? 2 por 2, 1, 3 por 3, 1, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3, 10 por 2, 5 e etc. Então, aqui a gente já tem um valor formatado e fica melhor pra gente. Vamos pro exercício 10, pra gente finalizar essa a primeira parte aqui, né? Porque aí a gente também termina com esses exercícios de, né? Cria um vetor A, B e faça alguma coisa com eles, né? Então, olha, o 10 está pedindo também um vetor A com 10 elementos, o B também, mesmo tipo e tamanho, só que cada elemento do vetor B deverá ser o resto da divisão de A por 2, né? Então, aqui a gente só vai fazer B, A mod 2. Então, vamos voltar aqui pro, acho que exercício 2, pra gente copiar o que tava aqui, né? Facilita. E aqui o exercício 10. Então, vai ser 10 posições. Aqui vai ser o vetor A mod 2, né? Então, vai ser o vetor A dividido por 2. E nós vamos pegar o resto dessa divisão e jogar aqui no vetor B, tá? Essa operação de módulo, né, que é o mod aqui, ela sempre retorna um inteiro. Então, vamos lá corrigir o exercício 10. Então, aqui, olha, eu vou colocar de 1 a 10 mesmo. E aqui, olha, 2 mod 2 dá 0, né? 3 mod 2 sobra 1. O 4 mod 2 dá 0, porque 4 é um número divisível por 2, né? Todos os números pares aqui, eles vão ser divisíveis por 2. Daí os ímpares sempre vai sobrar 1 aqui. Então, com isso, pessoal, a gente encerra a primeira parte da correção dos exercícios da aula 19, que são sobre vetores e arrays. E a gente continua com a segunda parte a partir do exercício 11. E se você curtiu a aula até agora, deixe seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Então, vamos lá e até o próximo vídeo.